Fala galera do Papo Trader, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim liberar para vocês um setup simples e funcional que vocês podem utilizar aí nos seus trades, seja ele em mini índice, seja ele em mini dólar, seja ele ações, fundos e etc, tá? É um setup bem simples, não gosto nem de chamar de setup, é uma ideia de um operacional bem simples, mas muitas pessoas infelizmente não conseguem pagar um mentor, né, para ter um ensinamento, não consegue pagar um curso, comprar um curso, etc. E muitas vezes paga em um curso que a pessoa não sabe nada, absolutamente nada de bolsa, e você acaba se frustrando. Então, por esse motivo, e também para ajudar você que está começando a operar na bolsa, a gente preparou aqui um operacional, um setupzinho bem básico, tá? Bem tranquilo para você utilizar. E eu acredito que vai te ajudar bastante, tá bom? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que todos os ativos que forem mencionados e que forem expostos aqui nesse vídeo não são recomendação de investimento, ok? Elas servem apenas para cunho educativo, somente para que vocês possam aprender e se desenvolver na bolsa, ok? Então vamos lá. Quero comentar também que nós estamos preparando uma série de vídeos ensinando vocês a trabalhar com indicadores. Então você vai aprender a montar o seu próprio operacional sem depender de outras pessoas. Como nós mencionamos já em alguns vídeos, e eu quero repetir aqui, o nosso intuito é ajudar todas as pessoas que estão nessa luta no mercado financeiro. A gente já faz... Porque já fazemos aí de 5 a 6 anos já operando na Bolsa de Valores, sabemos como que é difícil o caminho a ser trilhado, o começo, né? É bem complicado, é bem chato, a gente se frustra bastante, perde muito dinheiro, e enfim. Então, por esse motivo, essa é a nossa forma de poder colaborar com você que quer aprender a operar na Bolsa de Valores. Já vou adiantar que esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco extenso, tá? Provavelmente vai ser um vídeo aí de mais de 15 minutos, mas eu te convido a ficar até o final, porque eu acredito que vai mudar a sua vida de uma forma muito grande, muito boa, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal, senão eu não vou ensinar. Vai, eu vou contar até 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se inscreveu? Então vamos lá. Como que se baseia esse operacional? Primeira coisa, vou pegar aqui minha ferramenta. Galera, quem ainda não utiliza esse programinha aqui, ó, passem a utilizar, ele é excelente para estudos, tá? Então, primeira observação que eu quero fazer aqui é que nós utilizaremos esse setup em mercados com tendência. O que é tendência? Resumidamente, para falar para vocês. Tendência de alta é quando nós temos topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos mais altos. E tendência de baixa é quando nós temos topos e fundos mais baixos, ok? Então, quando estamos em uma tendência de baixa, nós utilizaremos esse setup para fazer vendas. Quando estamos em uma tendência de alta, utilizaremos esse setup para fazer compras. Pessoal, antes de mais nada, eu quero te explicar o que é um setup, tá? Muita gente hoje na internet vende aí o setup milagroso e, enfim, a estratégia vencedora e blá blá blá. Eu quero te dizer que nada disso existe, tá? O que nós devemos levar em consideração é a porcentagem de acerto que aquela estratégia possui. Tudo no mercado financeiro funciona. Se você jogar cara ou coroa para comprar ou vender, vai funcionar em cima de uma porcentagem de acerto. Se você trabalhar com gráfico limpo, vai funcionar em cima de uma porcentagem de acerto. Então, tudo funciona, tá? O que não vai funcionar é se você não seguir
é o seu gerenciamento de risco, que é o principal. Então, gerencie seu risco, ou seja, o principal fator é cuidar do seu capital, ok? Esse é o principal. Sem isso aqui, ó, sem gerenciar risco, nada funciona, ok? Nem o melhor curso do universo vai te ajudar a ganhar dinheiro dessa forma, se você não gerenciar o risco. O que é gerenciar risco, Roberto? É ter um gerenciamento de pelo menos 2:1 de risco-retorno, ou seja, sempre busque o dobro do seu lucro, do seu possível prejuízo no mínimo. Por quê? Porque se você errar uma vez e acertar uma vez, tendo esse risco-retorno de 2:1, você pode acertar e já sair no positivo, tá? Então, sempre de 2:1. Esse é o principal fator. Tendo isso em mente, vou explicar para vocês o que nós utilizaremos aqui nesse setup. Primeiramente, essa é a plataforma Profit Pro. Se você não conhece, hoje ela é a melhor plataforma que a gente tem aqui no Brasil para negociar na Bolsa de Valores. Ela é paga, tá? Mas você consegue encontrar em várias corretoras aí, tem corretoras que é até R$ 29,90, tá bom? A corretora que eu utilizo, ela custa 100 e alguma coisinha, porém, eu continuo utilizando pelo fato de ser a melhor corretora que eu já trabalhei até hoje, tá? É uma das melhores corretoras que eu trabalhei até hoje, então eu prefiro pagar um pouco mais caro pela plataforma, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que adicionar os nossos indicadores. Vamos aqui em inserir indicador. O primeiro indicador que nós vamos inserir é uma média móvel na janela do gráfico, um período de 21. Eu vou explicar para você o que é esse período, ok? Vou deixar ela aqui, ó, numa cor um pouco mais clara, para ficar bem, uma espessura um pouco maior, para ficar bem nítida para vocês aí na tela, tá? O segundo indicador que nós vamos utilizar é um volume financeiro com cor. Vamos inserir aqui. E agora nós vamos adicionar mais uma média móvel. Uma média móvel aqui no volume financeiro, tá? De 50 períodos. Então vamos lá. Primeiramente, para que serve uma média móvel? É para você ganhar dinheiro sem errar? Não. Você vai ter stops em médias móveis, sem médias móveis, com bandas de Bollinger, com o setup do infinito e além. Você vai ter stop, tá? Infelizmente, é um mercado de renda variável, então você está sujeito a isso. Porém, uma média móvel ela vai te auxiliar a compreender o que? A média móvel nada mais é que um cálculo de um determinado número de candles anteriores. Por exemplo, aqui é uma média móvel de 21 períodos, correto? Então isso significa que, deixa eu abrir aqui novamente o programinha, significa que aqui ela vai plotar a média móvel, ela vai fazer um cálculo em cima dos últimos 21 candles, tá? Isso independente do tempo gráfico que você for utilizar. Ela sempre vai calcular os últimos 21 candles. Ou seja, ela vai pegar aqui, ó, os 21 últimos candles e vai fazer um cálculo em cima deles e é onde ela vai parar, ok? É onde ela vai estar. Então aqui nós estamos num gráfico de 5 minutos. Esse ativo aqui é o ativo histórico do mini índice. Ele não é operável, tá? Então assim, a gente consegue só, de fato, estudar esses... enfim, é somente para estudo, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês no gráfico diário, a média móvel. Então, no diário, você sabe que ele representa, cada candle representa um dia. Então, ele vai somar e dividir os 21 últimos candles e vai
plotar aqui e ele vai jogar para cá esse cálculo, tá? Então, se o mercado continuar subindo, a média ela vai continuar trabalhando para cima. A partir do momento que ele rompeu para baixo, essa média vai fazer o quê? Ela vai começar a trabalhar aqui em cima dos candles, tá? Então, mais um detalhe, tendência de alta, a média sempre vai estar abaixo dos candles. Tendência de baixa, a média sempre vai trabalhar em cima dos candles, ok? Se você estiver em uma tendência e um mercado que está subindo, mas a média estiver em cima, alguma coisa tem errado. Como por exemplo, vamos ver se encontramos aqui algum... Ó, aqui você pode ver que o gráfico, nessa região, ó, ele não estava em uma tendência de baixa. Ele estava consolidado. Então, em uma consolidação, a média móvel ela tende a trabalhar meio que centralizada nos candles, tá vendo? Ó, sempre que ele consolida, ele trabalha meio que no meio dos candles, ó. Então, sempre anotem isso, tá? Sempre observem isso. Quando as médias estão trabalhando no meio dos candles, nós estamos em um momento sem sem tendência, é uma consolidação, tá? Então, média embaixo, tendência de alta, média em cima, tendência de baixa. Maravilha? Então, explicado o que é uma média móvel, por que nós utilizamos aqui o período de 21? Lembrando que é uma média aritmética, tá? Se colocarmos exponencial, você vai observar aqui, ó, vou aplicar, ela mudou um pouquinho. Não muito, mas mudou um pouquinho. Por quê? A média aritmética é uma média mais lenta e a média exponencial é uma média mais rápida. Como nós estamos utilizando um período relativamente maior, tem muitas pessoas que utilizam média de 7, de 9, de 8 períodos, que são médias rápidas. Aqui nós estamos utilizando uma média de 21 períodos, então é viável que deixemos aí de forma aritmética, tá bom? O segundo indicador é o volume financeiro, tá? Então o volume financeiro ele vai te mostrar quanto de volume financeiro foi negociado em um determinado período. Quando nós estamos em um gráfico diário, nós conseguimos ver que, por exemplo, hoje, aqui ó, esse candle vermelhinho aqui, dá um zoom aqui, esse candle vermelhinho, tá vendo aqui? Ele movimentou esse volume financeiro aqui, 231 bilhões 608 milhões 983 mil 942 reais. Tá? Isso aqui foi o que ele movimentou hoje. Se a gente colocar no de 5 minutos, você vai ver que vai diminuir. Por quê? Porque ele vai calcular o período de 5 minutos. Então, no último 5 minutos aqui, ó, ele movimentou 496 milhões. Tá? Se a gente colocar, por exemplo, 15 minutos, vai aparecer aqui 933 milhões. Então, ele sempre vai calcular o candle, tá? Cada candle tem um volume financeiro. Então vamos lá, voltando aqui para os 5 minutos. Voltando para o diário, perdão. Por que, Roberto, que esse candle aqui está vermelho e o volume está verde, como se fosse um volume comprador? Muito boa pergunta. Ele está positivo, esse candle aqui está positivo em comparação com este candle anterior. Então, por esse motivo, ele acaba ficando na cor verde, tá? Mas não se atentem tanto às cores, tanto que tem a opção de você deixar ele sem cor. Aqui, ó, tem a opção de você deixar ele sem cor.
ele com cor ou sem cor, ele vai querer te dizer a mesma coisa, que eu já vou te explicar. A nossa média aqui utilizada é uma média aritmética de 50 períodos. Eu gosto de deixar ela numa espessura 3 ou 4, tá? Para quê? Agora, já que vocês entenderam o que é um volume financeiro, eu vou explicar para vocês o que é uma média móvel aqui no volume financeiro. Eu utilizo essa média móvel de 50 períodos no volume financeiro porque ela vai me mostrar o volume médio. Vou escrever para vocês. O volume médio das 50 últimas negociações. Então, como é uma média de 50 períodos, ele vai calcular os 50 últimos períodos, ok? Vai pegar aqui os últimos 50 dias, no caso do gráfico diário, e vai plotar para mim aqui uma média desse volume. Por que que eu utilizo ele? Porque ele vai mostrar para mim que quando o volume está acima dessa média, é um mercado que está trabalhando acima do volume médio dos últimos 50 períodos. Ou seja, é um volume maior, tá? Então é um momento onde eu tenho que prestar atenção. É um momento onde pode gerar uma boa entrada. Uma outra observação: nunca entre em uma operação por conta de um indicador. Muita gente te ensina a comprar no cruzamento das médias, tocou em cima compra, tocou embaixo vende, mas nunca, absolutamente nunca, entre em uma operação só por conta disso, tá? Você tem que observar primeiramente o mercado, você tem que ter uma noção, uma visão de gráfico. Se você não tem, aqui no nosso canal tem bastante coisinha já que pode te auxiliar. Inclusive, tem 2 vídeos, um sobre médias e um sobre bandas, que eu vou deixar no card aqui passando para vocês, que vai te auxiliar também a compreender um pouco melhor sobre esse tipo de indicador, tá? Mas nunca entre por conta somente do indicador. Tenham em mente que vocês precisam ter pelo menos 3 fatores para entrar nessa operação, ok? Tenham 3 fatores que confirmem a sua visão. Ou seja, se você tiver 3 OKs para entrar numa operação, a probabilidade de você acertar e de você ter lucro é muito maior. Tudo bom? Então vamos lá. Passamos aqui para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu opero. Como que nós vamos trabalhar com as médias? Lembra que eu disse para vocês que um mercado onde as médias estão andando de lado não é um mercado bacana para se operar? É um mercado que está em tese indeciso? Olha que bagunça foi hoje, só para você ter uma ideia. O mercado abriu em alta, maravilha, tá? Aqui ele formou um topo duplo, rompeu. E aqui ele veio, formou outro topo duplo, não rompeu. Subiu, outro topo, não rompeu e parou aqui. Para quem já está habituado com a análise técnica, consegue identificar que isso é um quê? A formação de um triângulo. Tá? Formação de um triângulo significa que o mercado está indeciso, o mercado está sem tendência. Então, por esse motivo, muita gente foi estopado hoje. Lógico, muita gente ganhou dinheiro. Você vai me falar: Roberto, eu sigo tal trader que ganhou 60 mil reais aqui. Ok, mas nós temos que levar em consideração quanto tempo esse cara opera. Nós temos que levar em consideração qual que é a mão dele, quantos contratos ele trabalha.
E isso, pessoal, é muito enganoso, tá? Nós não devemos nos basear nos outros. Nós temos que basear em nós, somente nós. O resto é resto, porque no final das contas, quem vai pagar as nossas contas somos nós mesmos, tá? Conselho de alguém que começou do zero, literalmente em conhecimento e em capital, ok? Então não se baseie em traders que te mostram um mundo fantasioso, um mundo de mil maravilhas. O começo é um pesadelo, esse é o português correto, tá? Então, o meu conselho é... cuidado com as calls que você segue de traders, cuidado com o Instagram dos traders que te mostra boletas, que te fazem ficar fantasiado. E gaste mais do seu tempo estudando, ok? Dica de ouro. Então vamos lá, galera. Vou pegar um dia aqui que a gente consegue observar que o mercado ganhou uma tendência bacana para fazer uma operação. Por exemplo, aqui no dia 18, ó, nós tivemos uma configuração muito bacana para essa nossa média de 21 períodos, onde o preço trabalhava em queda, tá? E após o rompimento, vocês conseguem perceber que é um candle de força, é um candle gigante comprador. Então, após esse rompimento, existiu aí a nossa entrada para uma compra. Aí você me pergunta, Roberto, por que não aqui? Aqui deu um sinal de reversão, deu um candle de reversão. De fato, isso foi um candle de reversão. Vou até dar um zoom aqui. De fato, foram dois candles de reversão e um rompimento aqui com um candle de relativamente força. Mas olha aqui que bacana. Lembra que eu disse para vocês que nós não utilizamos somente o indicador para operar? Nós temos que ter pelo menos quantos princípios de confirmação? 3, correto? Então nós tivemos aqui, ó, uma confirmação, que foi o rompimento de um sinal de reversão na média. Porém, olha o volume. O volume está abaixo da nossa média, ou seja, é um volume relativamente baixo comparado aos 50 últimos períodos. Então, aqui nós já não temos uma entrada bacana para fazer. Agora, vamos olhar aqui, ó, neste exemplo. Primeiramente, esse leve rompimento que foi negado, tá? Mas ele já foi acima da média de 50 períodos, ou seja, acima dos 50 últimos períodos, tá? Após isso, nós tivemos aqui, olha que bacana, um rompimento com fechamento positivo, tá? Um fechamento acima da média, com bastante força e um volume bem grande, volume crescente. Olha que bacana, volume crescente. Ou seja, nós poderíamos ter feito uma entrada na máxima desse candle com o stop. Você poderia gerenciar o seu stop ou abaixo do candle ou na própria média, tá? Eu geralmente deixo abaixo do candle, ok? Então você poderia ter feito a sua entrada aqui na máxima, ó. Você poderia ter deixado aqui uma ordem de compra, ó, um pouquinho acima desse candle, e o candle que pegasse iria ativar sua compra e o seu stop aqui abaixo, tá? Como você gerenciaria isso? Primeiro, você escolheria um alvo. Alvos bem interessantes de você escolher são os topos anteriores em uma compra. Então você poderia ter como alvo esse topo. Você poderia ter como alvo esse outro topo aqui. Então vamos calcular aqui. O seu stop seria um stop de 500 pontos. Tá? É bastante? Não cabe no seu gerenciamento? Então não entra. Espera uma próxima oportunidade. Ok? Então o seu stop aqui nesse caso seria um stop de 500, quase 600 pontos. O seu primeiro alvo seria de 400 pontos. O seu outro alvo seria um alvo de 1000 pontos. Então, para poder valer a pena essa entrada aqui de 500 e poucos pontos,
você deveria ter como alvo esse topo aqui, ok? Aí seria uma entrada de 2 para 1. 2 para 1. 2 para 1. Aí você me pergunta, Roberto, mas o gráfico de 5 minutos não vai ficar com o stop sempre um pouco grande? Sim, então o que você pode fazer? Reduz o teu tempo gráfico para operar. Vamos aqui, ó, no dia 18. Para a gente utilizar esse mesmo dia. Tá bom? Então vamos lá. O único problema em operar com gráficos em tempos menores é que nós temos mais ruído. Mais ruído é igual a mais stops. Ok? Nós temos mais ruído, então consequentemente a gente vai ter aí um aumento de stop. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o mercado, vamos ler essa entrada de novo no gráfico de 2 minutos. Nós tivemos aqui ó, um rompimento positivo, não tivemos? Um volume relativamente grande. Poderíamos ter entrado nele? Poderíamos. Ó. Vou utilizar aqui uma linha para representar a nossa entrada, tá? Então aqui, ó, nesse candle aqui, que fechou positivo. Nosso stop seria aqui abaixo dele, ó. Nem estopado você seria. Porém, você está vendo que ele tem mais ruído? Então você ficaria muitas vezes um pouco apreensivo. Mas seria um stop bem menor. Vou traçar uma linha aqui na mínima dele, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Na mínima dele, tá? Ó. Bonitinho. Sua entrada aqui. Então, aqui nessa operação você tem um stop de, deixa eu calcular, 221 pontos. Bem menor, né, pessoal? E o teu alvo lá em cima. 2 alvos. Primeiro alvo, você entrando aqui, já daria 800 pontos. Segundo alvo, 1.300 pontos. Lembra que eu não modifiquei esses alvos, tá? É que você, com um tempo menor, consegue antecipar a movimentação. Tudo bem? Então vamos lá. Você poderia ter entrado, então, nesse candle aqui, que foi o que eu te mostrei. Você poderia ter entrado, ó, nesse candle. Poderia? Vamos ver? Nesse candle aqui, ó, ele fechou positivo. Ok, uma confirmação. Só que olha o nosso volume. Baixo, abaixo das médias. Então, não é um volume bacana. Esse aqui, ok, esse até foi acima das médias. Acima da média dos últimos 50, tá? Poderia ter entrado aqui nele com stop. Abaixo dele aqui, ó. Teria sido estopado? Não. Por quê? Porque a entrada seria acima dele, ou seja, as nossas entradas sempre serão no rompimento do candle que ficou acima da média dos 50 últimos períodos aqui no volume financeiro e que fechou de forma positiva. Então, ele fez isso? Fez. Ó, volume acima das médias, fechou acima da média de 21 períodos positivo, nossa entrada acima dele. Nós não entramos a mercado, tá? Nós penduramos aqui, ó, deixamos nossa ordem pendurada acima desse candle. Então, esse candle aqui não pegou, esse não pegou, esse não pegou, esse pegou. Pronto, acionou a nossa compra. Nosso stop fica abaixo dele. Aqui, ó, abaixo dele. Nós fomos estopados? Não, não fomos. O mercado até passou daquele outro nosso alvo, tá? Aí muita gente vai vir falar para mim, Roberto, vou até escrever, depois que aconteceu, fica fácil. Sim, de fato, depois que acontece, fica fácil. Só que eu não estou dando call, tá? Eu não, vou até escrever aqui de novo, não estou dando indicação de compra ou venda. Estou
apenas explicando uma forma de operar na bolsa de valores para ajudar aqueles que querem aprender e não possuem ou não querem comprar um curso de bolsa de valores, tá? Então, esse é um setup, essa é uma forma de quem quer começar a aprender a operar na bolsa de valores e não tem capital, começar a treinar. Não quer dizer que você vai ver essa aula, já vai meter 100 contratos lá e vai operar. Não. Façam o backtest na conta demo, tá? Então, assista esse vídeo 10, 20, 30 vezes se for necessário para você ter uma noção de como trabalhar, ok? Então, nós não estamos indicando para você comprar um mini índice quando ele romper a média de 21, fechar positivo com volume acima da média, blá 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 blá. Não. Eu só estou apenas te explicando uma forma de operar de forma gratuita, porque nós do Papo Trader queremos ajudar as pessoas a operar, ok? Então gravem isso. Depois que acontece, fica fácil mesmo. Muito fácil, tá? Só que nós queremos apenas ajudar quem não tem condições de comprar curso. Sabemos que é muito caro. Falando nisso, pessoal, nós estamos prestes a fazer um sorteio de curso nosso, tá? Da Bolsa de Valores, totalmente grátis, lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, o link vai estar aí abaixo. Já segue a gente lá para você ficar por dentro, não somente dos nossos resultados, e sempre mostramos lá em conta real, mas também para você ficar por dentro aí de todo o conteúdo que nós vamos ter aqui e lá, e enfim, você fica sabendo tudo em primeira mão lá, tá bom? Então, pessoal, basicamente é esse o operacional que você pode utilizar. Funciona em qualquer ativo, tá? Vamos colocar aqui uma ação, por exemplo. Lembrando, obviamente, que se você for fazer um swing trade, você não vai utilizar tempos gráficos pequenos. Você vai utilizar aí gráficos de 60 minutos ou gráfico diário, tá? Mostrar para vocês aqui como é simples. Ó, nós tivemos aqui, ó, algumas vezes que o gráfico andou no meio, tá? E nós tivemos esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó, fechando acima da média. Os outros você pode ver que não fechou acima da média. Então, esse candle fechou acima da média, positivo, onde nós fazemos nossa entrada na máxima dele aqui, ó. Utilizar a linha para ficar mais fácil. Nossa entrada acima dele, desse candle, nosso stop abaixo dele, nosso alvo, topo anterior. Onde é o topo anterior? Aqui, tá? Deu um gerenciamento? Vamos ver. Aqui da nossa entrada até no topo anterior, 7,73. Nosso stop, 5. Deu 2 para 1? Não. Mas o teu lucro já está maior que o teu prejuízo, não tá? Então, aí está uma dica, tá bom? Então, você pode utilizar ele em ações. Você pode ver que você não seria estopado. Se você quiser utilizar, por exemplo, 60 minutos, você vai conseguir fazer entradas aí com stops menores, tá? Aqui, por exemplo, você conseguiria ter feito uma entrada tranquilamente, vamos ver. Não, aqui não deu certo, tá? Não deu, o volume não ficou acima da média, até ficou, mas muito pouco. Então não seria um local bacana. E vamos lá. Sem entradas. Aqui atrás até deu. Ó, esse candle gigantesco,
candle de quase 5%, quase 4%, teria dado uma entrada para nós, tá? Volume grande, ou você poderia ter entrado nesse aqui, que o volume também foi grande. Entrado na máxima e stop. Você poderia ter deixado abaixo da média, porque nós estamos um tempo menor, tá? Então o stop aqui, ó, de 3% praticamente. Então, o stop de 3% para um alvo de 7, ok? Então, mais de 2 para 1. Isso em ações. Vamos ver um fundo imobiliário? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que não é indicação de compra ou venda de ativo nenhum, tá bom? Somente para nossa educação. Ó, aqui teríamos uma entrada bem bonita, bem bacana, ó. Candle rompeu a média, já fechou acima da média com um volume abaixo, tá? Então, assim, aqui nós poderíamos ter deixado a nossa entrada acima dele. Foi abaixo? Foi abaixo. Só que nós tivemos aqui, ó, um volume financeiro bom no anterior, que já fechou acima. Então nós podemos, de fato, arriscar uma compra aqui, ó, na máxima desse candle que fechou sem nenhum paviozinho para baixo. Tá vendo? Ele ficou totalmente positivo. Onde seria nosso alvo? Topo anterior. Quanto daria? 17%. Stop, 3%. Tá bom? Enfim, peguem esse vídeo, assistam quantas vezes vocês quiserem e analisem. É um operacional bacana para mim? Ok, utilizem. Ah, não é um operacional legal não gostei. Não utilizem, tá? É somente para ajudar vocês aí, para auxiliar que vocês tenham uma ferramenta em mãos, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aí nos comentários alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Valeu!